Jeremias, o nome que significa o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. Esse significado pode estar relacionado ao fato de Jeremias ser um dos poucos personagens bíblicos mencionados como separado por Deus para uma missão especial ainda antes de nascer. Ele nasceu na cidade de Anatote, localizada a cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Seu pai, Ilquias, era um dos sacerdotes de Anatote, na terra de Benjamim, pertencente ao Reino do Sul, Judá. Seja bem-vindo ao nosso canal Vídeos da Bíblia, onde mergulhamos nas ricas narrativas das Escrituras Sagradas para descobrir lições atemporais e a sabedoria profunda contida em cada passagem. Na reflexão de hoje, vamos explorar a vida de um profeta extraordinário, Jeremias. Sua história não é apenas um registro histórico, mas também uma fonte de inspiração, orientação e reflexão para nossos dias. Junte-se a nós enquanto desvendamos as camadas da vida de Jeremias, suas profecias e as mensagens poderosas que continuam a ecoar através das gerações. Apesar de ter sido escolhido por Deus para exercer o ofício profético, Jeremias nunca deixou de lado sua função sacerdotal, intercedendo e chorando pelo povo. Por essa razão, ele ficou conhecido como o profeta das lágrimas. No vídeo de hoje, vamos abordar a trajetória desse grande homem de Deus. O ministério de Jeremias teve início no 13º ano do reinado do rei Josias e se estendeu por cerca de 40 anos, durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá. Josias foi um dos reis mais justos da história de Judá, implementando importantes reformas religiosas. Após sua morte, Jeremias lamentou profundamente. Depois dele, reinaram 4 reis injustos: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, também chamado de Jeconias, e por fim, Zedequias. Este estava no trono quando as forças da Babilônia destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. O livro de Jeremias é o mais extenso entre os livros proféticos. Para termos uma ideia, a soma dos 12 profetas menores corresponde a apenas 1/3 do livro de Jeremias. Jeremias viveu nos últimos dias do Reino do Sul, Judá. Ele alertou constantemente sobre a catástrofe iminente que viria como consequência do abandono da verdadeira fé, do retorno ao paganismo e das injustiças sociais. Por causa de suas advertências contundentes contra Judá, Jeremias foi alvo de intensas perseguições, zombarias e hostilidade por parte dos reis e líderes. Jeremias não foi o único profeta de sua época. Abacuque e Sofonias também foram seus contemporâneos, assim como Ezequiel, que profetizava no cativeiro da Babilônia. É impressionante como a essência das mensagens de Jeremias e Ezequiel é semelhante, mesmo atuando em contextos geográficos diferentes. Um em Jerusalém, o outro no exílio. O contexto histórico do ministério de Jeremias. Em 612 a.C., a Assíria foi derrotada pela Babilônia, que se tornou a potência militar dominante. O exército de Nabucodonosor causou severos danos a Jerusalém em 604 a.C., levando consigo os primeiros exilados para a Babilônia. A segunda deportação ocorreu em 597 a.C., e a terceira e definitiva em 586 a.C., quando Jerusalém foi totalmente destruída. Durante essas invasões, Jeremias foi protegido e recebeu suprimentos do comandante babilônico. Mais tarde, foi levado contra a própria vontade com seu secretário Baruque e com as filhas do rei Zedequias. Eles conseguiram escapar e retornar a Judá. O destino final de Jeremias não é detalhado claramente nas Escrituras. Jeremias foi designado como profeta não apenas para Judá, mas para as nações e reinos do mundo. Embora tenha focado bastante no povo de Judá, também foi chamado para profetizar sobre Israel, as 10 tribos do norte que haviam sido levadas ao cativeiro em 722 a.C., mais de um século antes de Jeremias iniciar seu ministério. Por que isso é importante?
Seria ilógico supor que suas profecias se referissem ao antigo Israel antes do exílio, já que os fatos haviam ocorrido há muito tempo. Algumas passagens do livro claramente apontam para tempos futuros, inclusive para o período que antecede o retorno de Cristo. Jeremias serve como um instrumento de Deus para advertir até mesmo os descendentes modernos de Israel sobre as consequências do afastamento da fé e da moral cristã. O profeta das lágrimas. Muitos associam Jeremias a um mensageiro melancólico, com um discurso pessimista. Mas essa é uma visão incompleta. Sua mensagem continha, sim, alertas severos, mas também estava repleta de promessas de misericórdia, restauração e vida abundante. Jeremias profetizou um tempo em que o Messias viria para pôr fim ao sofrimento, às guerras e à dor. Por meio dele, Deus revelou o caminho para uma mudança de coração, o que tornaria possível um mundo de paz. Jeremias foi um profeta da antiga aliança, mas com o coração voltado para a nova aliança. Ele chorava pelo pecado e pela dureza do coração do povo, mas sua tristeza não era sinal de fraqueza. Pelo contrário, revelava maturidade espiritual. Jesus Cristo, inclusive, é descrito como um homem de dores, alguém que conhecia o sofrimento profundamente, assim como Jeremias. O oleiro e o barro. Nos capítulos 18 e 19, Jeremias usa a figura do oleiro para ilustrar um princípio essencial. Deus é o oleiro e nós somos o barro. O barro não pode exigir nada do oleiro. Se ele decide moldá-lo de novo, é por sua vontade soberana. Assim também devemos estar dispostos a permitir que Deus nos transforme conforme seu propósito. Servimos a um Deus amoroso e compassivo. Qualquer forma que Ele decidir nos moldar será sempre para nosso bem. Duas lições do episódio do oleiro. Primeiro, devemos reconhecer nossa fragilidade. Fomos criados do pó. Somos frágeis física, moral e espiritualmente. Vivemos dias de relativismo, onde cada um segue sua própria verdade. Mas isso gera angústia, pois o ser humano precisa de direção. Segundo, devemos confiar na fidelidade do Senhor. Jeremias viu o oleiro trabalhando com o barro. Deus também trabalha em nós, nos refazendo segundo seu amor e sabedoria. Ele tem o controle de todas as coisas. Precisamos nos render à sua vontade e deixar de resistir à sua ação. Jeremias viveu numa época de decadência espiritual e política. Filho de Hilquias, nasceu por volta do ano 650 a.C., na cidade de Anatote, no território de Benjamim, próximo a Jerusalém. Além de profeta, era sacerdote e cresceu em um lar temente a Deus, em meio à tradição religiosa de Israel. Foi chamado ao ministério no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. Inicialmente, Jeremias se sentiu despreparado para a missão, mas foi encorajado pelo próprio Senhor. Serviu como profeta por pelo menos 40 anos, durante os reinados de vários reis, enfrentando tempos de mudanças internacionais e a ascensão do Império Babilônico. Após um período de silêncio de cerca de 13 anos, Jeremias mudou-se para Jerusalém, onde passou a confrontar líderes como Joaquim e Zedequias, alertando sobre o inevitável cativeiro babilônico. Sua mensagem central incluía um chamado ao arrependimento, advertências sobre o julgamento de Deus, profecias sobre o cativeiro e a destruição de Jerusalém e a promessa da restauração de um remanescente e de uma nova aliança. Apesar das perseguições, Jeremias permaneceu firme em seu ministério. Ficou conhecido como o profeta das lágrimas. Após a queda de Jerusalém, passou um tempo na Babilônia e depois no Egito, onde continuou anunciando a palavra de Deus até sua morte. O fim de Jeremias é envolto em mistério. Muitos relatos antigos dizem que ele foi apedrejado por judeus rebeldes na cidade de Tafnés, no Egito. Porém, as Escrituras não confirmam esse desfecho.
Encerrando nossa jornada pela vida do profeta Jeremias, esperamos que você tenha sido tocado pelas mensagens profundas reveladas em sua história. Sua fidelidade à missão, sua resistência diante das adversidades e as palavras impactantes que proclamou são verdadeiros faróis para nossas vidas. Que os ensinamentos da vida de Jeremias continuem ressoando em seu coração, guiando sua caminhada de fé. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta viagem pela história bíblica de Jeremias. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem da Bíblia Sagrada. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus o abençoe.